Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Não existe árvore boa que dê frutos ruins, nem árvore ruim que dê frutos bons. Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Não se colhem figos de espinheiros, nem uvas de plantas espinhosas. O homem bom tira coisas do bom tesouro do seu coração, mas o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro, pois sua boca fala do que o coração está cheio. Por que me chamais Senhor, Senhor, mas não fazeis o que eu digo? Vou mostrar-vos com quem se parece todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as põe em prática. É semelhante a um homem que construiu uma casa. Cavou fundo e colocou o alicerce sobre a rocha. Veio a enchente, a torrente deu contra a casa, mas não conseguiu derrubá-la porque estava bem construída. Aquele, porém, que ouve e não põe em prática, é semelhante a um homem que construiu uma casa no chão sem alicerce. A torrente deu contra a casa, e ela imediatamente desabou, e foi grande a ruína dessa casa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, neste dia em que a Igreja celebra os santos Cornélio e Cipriano, um papa e o outro bispo, ambos mártires do século III, sofreram um martírio em nome da fé e da unidade da Igreja. O Papa Cornélio, que morreu no exílio no ano de 253, e Cipriano, que foi bispo, que organizou a Igreja na África e foi um grande mestre da moral cristã, ambos martirizados nesse contexto da Igreja primitiva, que intercedam por nós a Jesus, hoje e sempre. Seus nomes, que inclusive estão mencionados no cânon da missa, que possam do céu olhar por toda a Igreja que caminha na terra, para que sempre mais seja fiel. O Evangelho que nosso Senhor hoje dirige a nós, Lucas 6, 43 a 49, nosso Senhor faz como que uma distinção entre a árvore boa e a árvore má. Para assim poder então chegar a esse discernimento, é preciso nos fixar nos frutos, nas obras, não nas folhas, não nas palavras. Porque não faltam na terra, de certeza, pessoas que se aproximam e se apresentam como folhas reluzentes, lustrosas, mas nada mais do que isso. Não é possível esquecer que o Senhor nos dá a sua graça e que assim, por meio dela, devemos produzir bons frutos. E é por isso que então, hoje, esta palavra simples e profunda nos faz assim lembrar: é preciso colocar uma raiz forte, uma raiz fecunda, bem solidificada, para produzir frutos. A pessoa que tem um tesouro de paciência, de caridade, pode produzir frutos. Que ama o seu próximo, que sabe conviver, ama os inimigos, abençoa quem o amaldiçoa, reza pelo aquele que o calunia, que não se rebela. Enfim, são pessoas que estão num outro patamar, que já têm uma vivência maior e assim produzem frutos mais definidos. E por isso, nosso Senhor recorda que somos convidados constantemente a, em todo o tempo, dar esse fruto precioso por meio da nossa maneira de viver. O nosso comportamento, portanto, deve ser coerente à nossa condição de cristãos e não deve ter separação entre aquilo que nós professamos e aquilo que nós vivemos.
A religião não é apenas uma veste que ora usamos, horas não, é permanente. Ou seja, ou ordenamos a nossa vida, unimos por aquilo que chamamos de atos e obras, ou ficaremos parciais, medíocres, né? E com isso, superficiais. E não é possível. Aliás, o próprio Evangelho vai dizer que a aparência chega um momento em que ela cai também. É como a casa construída na areia. Apenas fantasia, qualquer dificuldade vem a ruir. Hoje pedimos ao Senhor uma graça especialíssima de edificar sempre mais a nossa vida na rocha que é Cristo e assim então fazer valer a pena esta rocha firme, rocha segura para a nossa salvação. Deus te abençoe, um excelente dia na presença do Senhor.